Ok, boa tarde a todos. Deixa eu já partilhar aqui o meu ecrã. Já estão aí a ver? Sim. Eu já, sim. Esconder isso. Ok. Bom, então, o tema desse nosso meetup, né? A indexação e a pesquisa. Já agora, aproveito a dizer que é um tema que sempre foi, para o LifeWay, a questão da pesquisa, muito desafiador. Quem já trabalha com LifeWay há algum tempo, com certeza já precisou fazer uma ou mais customizações à pesquisa, porque o que nós tínhamos nas versões passadas, out of the box, como o termo que a LifeWay usa bastante, dificilmente chegava às expectativas do que os portais precisavam. Né? Por exemplo, o Fernando estava a falar agora um pouco sobre a página de resultados, né? O Result Search Result Page. E eu já algumas vezes participei de projetos onde era justamente aquele Result Page que precisava ser customizado e não havia muitos pontos de extensão para aquilo, né? Mas agora na 7.4 realmente a Liferay tem feito um trabalho muito interessante nesse assunto da pesquisa, também no assunto dos objects. E como objects e search também tem tido uma integração bastante interessante. Portanto, eu diria que esse é um tema, Fernando, da pesquisa, que eu acho muito facilmente para um meetup, se calhar o 19 ou 20, não sei, termos continuação desse assunto. Né? Essas próprias funcionalidades novas, customizar o resultado da busca e coisas assim, eu diria que seriam temas interessantes para continuarmos, e aí depois, se tivermos voluntários aí, podem depois ver com o Fernando, eu acho, para tratar esses temas. Eu acharia bastante interessante ter mais assunto nesse sentido, porque é algo realmente novo, inovador, e como eu estava a dizer, já foi no passado algo muito trabalhoso, e agora parece que finalmente tem ficado cada vez mais fácil, mais simples ter uma busca customizada, dentro do perfil do que o cliente, do que aquele portal precisa, entretanto, sem muito código, ou melhor, sem quase código algum, quase tudo no low code. Né? Então, eu acho que é um assunto interessante. Ok? Estão todos a ouvir bem, não é? Sim. Boa. Então, vamos começar aqui. Eu preparei, então, aqui uma apresentação. Isso aqui deve levar mais ou menos uns 50 minutos. O que eu pretendo? Fazer o primeiro uma conceitualização sobre essa questão do Search Engine, né? Eu sei que tem alguns aqui conosco que ainda estão a perceber esse mundo do LifeArray, ou estão a começar também no mundo aí do Java. Então, vou fazer essa conceitualização e depois vamos aí para um hands-on, que eu dividi em duas etapas. Vou mostrar primeiro o meu setup, também. E depois, de fato, vou mostrar algumas coisas dentro do LifeArray, que eu chamei de best practices, aplicando esses conceitos de busca, essas ferramentas, essas configurações todas, e eu pretendo mostrar na prática. E depois, ao fim da reunião, temos aí um debate para discutirmos qualquer coisa. Se durante aí esse bate-papo aqui, vocês tiverem qualquer comentário, qualquer dúvida, está à vontade também para abrir o microfone e fazer um comentário, alguma pergunta. Não precisa esperar para o final, porque depois também pode acabar esquecendo. Tranquilo? Então vamos lá. Queria já agradecer também aí a presença da Mel, da Bia, pessoal que é colega de trabalho. Tem uns outros amigos aí também. Obrigado a todos por estarem aí
conosco e espero que seja que agregue para vocês mais conhecimento, né, mais experiência. Então, quando a gente fala, né, de search engine, né, normalmente a primeira coisa que vem na cabeça aí é o Google, né? Tem até aquela sigla, né, o SEO, né, SEO, que é o Search Engine Optimization, que são aquelas técnicas de conteúdo, né, aquelas tags HTML que nós colocamos para a nossa página ter uma melhor visibilidade, um melhor ranking, né, no search. Né? E, de fato, o Google é uma engrenagem de busca. Né? E não é o único, a única implementação, vamos dizer assim, de engrenagem de busca, não é só essa busca da web, que é o que o Google faz, né? Há também um outro cenário de busca, né, que é o que eu chamei aqui do lado direito, né, que é uma busca num escopo específico, num contexto específico. Por exemplo, eu tenho um portal, no caso, um portal de qualquer tecnologia, nós aqui estamos a falar do Liferay, eu tenho um portal em Liferay e eu quero ter dentro do meu portal uma busca dos conteúdos do meu portal. Não é uma busca na internet, é uma busca dentro do meu portal, né? E existem alguns conceitos que se relacionam aí, né, entre essa busca da web, que toda a gente conhece, né, que é o Google e etc. Existe uma relação, alguma diferença. A principal diferença é que a busca na internet, ela começa aí com esse tipo aqui, que é um crawler, né? Então, o Google, os outros motores de busca, eles começam daí, né? Um programa, um robô que navega por toda a rede, encontrando conteúdo, né? E depois o que ele faz com esse conteúdo? Ele indexa, né? O que é indexar? É registrar esse conteúdo de uma forma que a pesquisa desse conteúdo seja performática, ou seja, tenha bom desempenho. Ou seja, quando eu crio o índice daquela página, né, o Google ele faz a criação desse índice usando uma estrutura de dados, alguma configuração específica que é o segredo da velocidade, da performance depois para isso ser encontrado. Né? E depois a pesquisa nada mais é do que a consulta desses conteúdos indexados. Dentro do portal é quase a mesma coisa. A diferença é que eu não preciso de um crawler para encontrar os meus conteúdos, porque os conteúdos são criados dentro do próprio portal. Então, o que normalmente nós temos é uma espécie de um event listener, não é necessariamente esse o nome, tá? Mas é uma espécie de um event listener que sempre que algum conteúdo do meu portal é criado, alterado ou excluído, ele envia uma mensagem para o componente de indexação e cria aquele índice. Tá? Isso vai ficar mais claro, eu vou entrar mais nesse assunto, vocês vão, se estiverem com dúvida, conseguir perceber melhor isso. Tá bom? Mas, como eu disse, a qualquer altura, se tiverem alguma dúvida, é só falar. Então, quando estamos aqui dentro desse universo, né, de Search Engine, né, é importante a gente entender esses textos aqui que eu deixei aqui um resumo, né? Search Engine é um conceito amplo, né? E várias tecnologias implementam esse conceito. Ele é, de fato, um universo, né? Composto de diversos conjuntos e subconjuntos. Então, aqui haveria esse universo Search Engine. Existe um conjunto de Search Engine, que são os Web Searches, que é lá onde está o Google, onde está o Bind, onde está o Yahoo. Não sei se aqui em Portugal chegou a ficar conhecido. Esse é o KD, que foi o primeiro motor de busca brasileiro. Acho que foi o primeiro. E ele foi comprado depois pela Yahoo. Pessoal das antigas aí, não sei se a Mel vai lembrar. E eu coloquei a data aqui do amiguinho KD, quando ele nasceu, quando ele morreu. Diz que nasceu em 95, e depois em 2013 já havia sido vendido para a Yahoo, mas depois de 2013 a Yahoo desativou o domínio do KD. Eu, quando ainda andava na escola, fazia alguns trabalhos escolares buscando no KD.
Enfim, esse é um universo, né? Mas nós temos esse outro universo, né, aqui de buscas para um contexto específico, que é o contexto da aplicação, e aqui nesse universo do Google, nós não sabemos de fato o que eles usam, talvez alguém saiba, eu não fui tão profundo, não vem ao caso para essa apresentação, mas aqui no contexto da aplicação nós temos um componente, né? Nós temos uma tecnologia que nós usamos para ajudar nessa indexação, que é o Apache Lucene. Tá? E é disso aqui que eu vou falar um pouco com vocês agora. Tá? Então, o Apache Lucene, ele é uma biblioteca, tá? Para indexação, para esse contexto de busca de search engine, tá? E algumas implementações ao longo dos anos nasceram, foram criadas, né? Fazendo uso dessa biblioteca Apache Lucene e pronto, e tornou-se ali produtos que vêm sendo usados ao longo dos anos, não só pelo Liferay, mas por outros portais, por outras aplicações, sempre que eu preciso aplicar essa técnica de indexar, né? Nós estamos aqui para falar de pesquisa, né? Quando eu preciso pesquisar algo com melhor performance, né, eu preciso dessa questão da indexação. Então, o Lucene no mundo Java tem sido uma ferramenta para isso. E quais foram aí esses produtos? Né? Tem o próprio Lucene Core, que é a própria biblioteca, e aí qualquer aplicação pode fazer uso dela. Tem o Apache Solar, né? E tem o Elasticsearch. Okay? O Apache Solar nasceu já há uns 10, 15 anos. E mais recentemente, aí, se calhar uns 6, 8 anos, nasceu o Elasticsearch. É mais moderno, faz uso do Lucene Core, tal como o Apache Solar, mas tem ganhado mais popularidade o Elasticsearch e o Apache Solar tem ficado mais como um legado, tá bem? Então, como que nós vemos dentro da arquitetura do Liferay essa questão da pesquisa, né? Então, aqui é uma arquitetura geral do Liferay, para quem ainda não teve a oportunidade de conhecer como é essa arquitetura do Liferay, essa é uma arquitetura de referência, não é exatamente assim, mas é uma referência, né? Algo para servir de modelo. Eu teria aqui um firewall, né? Então, daqui de fora estão vindo os pedidos do browser, né? Os requests. Eu tenho aqui um firewall, um load balancer, né? Aqui os Apaches. E aqui a camada de aplicação. E aqui a base de dados, né? A pesquisa que eu estou aqui a falar com vocês, pessoal, não tem a ver com queries na base de dados. Tá? A base de dados é onde os dados ficam persistidos, onde os dados ficam ali gravados, salvos, armazenados, né, com todo aquele controle, aquela segurança, todas aquelas coisas, aqueles benefícios da base de dados. Mas nem sempre uma busca, uma query, a base de dados tem boa performance, tem bom desempenho, né? Embora esse nome índice, né, esse conceito de índice, nós vemos lá na base de dados, fazemos índice nas tabelas e etc. Mas quando falamos de pesquisa, né, por vários campos, buscas combinadas, e essa coisa que meio que o Google faz mesmo, search, nós estamos a falar mesmo de um poder de processamento muito mais avançado que não se resolve só com queries SQL. Tá bem? Então, aqui falando de search engine, de pesquisa e indexação, esquece um pouco essa questão da base de dados, porque não está aqui dentro esse componente, tá? Então, onde é que nós vamos ver a aplicação aí da pesquisa a trabalhar? É aqui dentro dessa camada do Application Tier. Então, o que nós temos no Application Tier? Isso aqui é o próprio documento da Liferay sobre essa referência de arquitetura. No Application Tier, nós temos os Application Servers, pode ser um Tomcat, um JBoss, um WebSphere, né? E também os Search Engines. Ou seja, a arquitetura do Liferay de referência é aqui os load balancers, os Apaches, o Liferay, junto com o Liferay,
um Elasticsearch, no caso, que é uma implementação de um Search Engine, e a base de dados. É um tripé, né? É a aplicação, o motor de busca e a base de dados. Tá certo? Até aqui tranquilo, pessoal? Sim. Sim, sim. Certo. Boa. Então, o que nós temos ao longo do tempo aí da vida do Liferay, né? Na versão 6, não vou nem falar das mais antigas, né? Das versões 5, 4. Vamos começar das 6 aqui, que é mais razoável. Nas versões 6, o que nós tínhamos? Nós tínhamos o Liferay usando o Lucene Core, ou seja, o próprio Liferay utilizava aquela biblioteca e já tinha ali algo nativo, algo default, tá? O que era possível fazer, alguns clientes inclusive fazem isso, é desativar essa implementação com o Lucene Core e substituir pela uma implementação com Apache Solar. Lembrem lá o que eu disse. O que o Solar faz? Usa essa mesma biblioteca, mas amplia os recursos. Né? Amplia, torna possível meter isso em cluster e etc. Tá? Depois, na versão 7, não havia mais essa biblioteca nativa do Lucene. O que o Liferay fez foi trazer como uma novidade o Elasticsearch, que já havia nascido, já vinha ganhando popularidade. Então, ficaram as opções da 7 a 7.3 com relação à busca e Search Engine, de usar ou a implementação Elasticsearch, que vinha como default, ou o Solar. Tá certo? E o que mudou que agora na 7.4 não há mais suporte para o Solar? Ou seja, ganharam mesmo tanta confiança no Elasticsearch, depositaram mesmo tanta confiança nisso, que ele está a ser aqui agora a única e suficiente, se calhar, implementação disponível para busca. Tá bem? A versão atual do Elasticsearch é a 8. Entretanto, na 7.4 ainda não há suporte para 8, então a trabalhar com a 7. Mas também é uma versão muito estável. A 8 é bem recente, ainda não deu tempo do Liferay na 7.4 aplicar suporte para 8. Também nem funciona, eu fiz um teste, não funciona mesmo. O Liferay quase que nem arranca direito, já dá erros logo no startup, tá bem? Então tem que usar mesmo a 7. Ok, agora vamos ver tudo isso um pouquinho de perto, tá? Então, recapitulando um pouco aí, estamos a falar desse Search Engine, que é algo que o Liferay, na versão 7.4, usar o Elasticsearch como uma implementação do Search Engine, ou seja, todos os conteúdos, quase tudo que é criado dentro do Liferay, até mesmo um utilizador, uma página, uma imagem, um conteúdo web, um fragmento, o Liferay salva aquilo na base de dados, mas também indexa aquele objeto no Elasticsearch. Quando eu preciso de um dado fidedigno, eu vou à base de dados, mas quando eu preciso de uma busca, algo rápido, algo que eu preciso de performance, eu vou ao Elasticsearch, eu vou ao índice do Elasticsearch, que a resposta é muito mais rápida e a performance, o desempenho é muito melhor, certo? E é em cima do Elasticsearch, é baseado no Elasticsearch, que o Liferay constrói os portlets de busca, os portlets de collection filters e essas coisas que eu vou mostrar para vocês. Então, vamos fazer aqui o seguinte. Se estiver muito pequenino, avisem e eu aumento um pouco a fonte, tá bem? Podes aumentar. Posso? Já. Mais quantos? Tá bom, tá bom. Tá bom. Então, pessoal, o que eu tenho aqui? Eu tenho aqui uma diretoria no meu sistema operativo que eu chamei de Docker Compose, tá bem? E tenho aqui um ficheirinho Docker Compose para trabalhar com Docker, obviamente.
E eu fiz justamente aquela infraestrutura que eu mostrei para vocês, aquele tripé. Eu tenho uma base de dados, MySQL, tá bem? Eu tenho o Liferay na última versão, agora de janeiro, que é a 74359, tá? Aqui as propriedades, aqui é o meu caso. E eu tenho o Elasticsearch, certo? O Liferay está a depender desses dois serviços, porque ele faz uma integração, ele depende, de fato, para funcionar tanto da base de dados quanto do Elasticsearch, né? E pronto, o Elasticsearch, eu não fiz aqui uma referência para a imagem direto do Docker Hub, por quê? Porque eu queria ter esses plugins instalados, que é uma recomendação do Liferay ao instalar o Elasticsearch, instalar também esses plugins. Então, o que eu fiz? Criei uma imagem, né, Elasticsearch, baseado nessa imagem do Elasticsearch 7.17, como eu estava a dizer, a 8 ainda não funciona com 7.4, e com esses plugins, né, eu fiz lá um Docker build, e criei uma imagem com esse nome, né, Elasticsearch with Plugins for Liferay. Tá bem? Então, por isso que eu aqui estou a fazer a referência para essa imagem customizada. Depois, eu venho ao Docker. Já estão criados tudo isso, né? Vem aqui, faço um Docker Start, desse Docker Compose e pronto. Ele vai fazer o start desses 3 containers, né? O Liferay, o Liferay Search e o Liferay DB. Tá certo? Vamos acompanhar o log aqui do Docker Logs, F para fazer o follow do Liferay 7.4. Tá, começou a fazer o start. Tava para aparecer vários erros, mas eram erros do começo do log lá de outras experiências que eu estava fazendo. Esse log tá limpinho. Tá aqui a fazer o start. Que já tá usar o... Deixa eu aumentar esse log aqui. Já encontrou aqui a base de dados, né? E aqui no caso, ele não vai dizer nada sobre o Elasticsearch. Por quê? Eu estou a fazer uma configuração de Elasticsearch. Existem 2 configurações de Elasticsearch que é possível fazer. Uma configuração tal como essa, onde eu tenho um container ou um servidor físico, não importa, separado do Liferay, e eu de fato configuro isso, e é o que nós... 10 minutos. E é o que nós chamamos de uma configuração remote, ou seja, o Liferay e o Elasticsearch, eles estão separados e eu faço uma conexão remote, mas se eu não indicar nada para o Liferay, existe aqui um ficheiro de configuração do Liferay Files, OSGI, Elasticsearch. Aqui está remote, tá vendo? Se eu não indicar nada nesse ficheiro, por omissão, ele vai fazer um Elasticsearch embedded, que eles chamam de sidecar. Depois nós podemos discutir isso no debate, mas a recomendação do Liferay é que em produção seja usado esse remote, ou seja, em produção eu tenho em containers separados ou em máquinas físicas separadas o Liferay e o Elasticsearch. E para desenvolvimento, para outros ambientes que não são produtivos, eu posso ter esse Elasticsearch embedded dentro do Liferay. Uma coisa, não sei se vocês sabiam, nas versões anteriores corriam na mesma JVM, tanto o Liferay quanto o Elasticsearch. Agora, nas versões mais novas, mesmo o embedded já corre numa JVM à parte. Isso já é uma vantagem, se calhar até um argumento para se discutir. Por que será que realmente eu preciso ter separado os meus componentes em produção? Mas a Liferay continua a indicar que sim, e há ali algumas questões de configurações, parametrizações, plugins, que quando tem aí um servidor ou um container dedicado para busca, é possível ter maior controle sobre isso, principalmente esse é o maior argumento a favor de ter
essa separação e não ter o container da busca embedado dentro do Liferay. Ok? Pronto. Deixa eu também partilhar uma coisa aqui com vocês. Eu estava a mostrar o log do meu container Liferay, mas eu tenho aqui também o log do meu container Elasticsearch. Podemos ver aqui também que fez o startup e pronto. Uma coisa que é interessante, o Elasticsearch, ele disponibiliza uma API, que é na porta que o Elasticsearch é configurado para fazer o startup. Se eu fizer um get a essa porta, 9.000, o que é que houve aqui? Ok, none, body, pronto. Eu consigo encontrar aqui a API, essa aqui é a página inicial da API, tá? Dizer aqui algumas informações sobre o meu Elasticsearch, a versão, e se eu meter aqui um asterisco, depois dessa barra, o que é que ele vai me mostrar? Todos os índices do meu Elasticsearch. O que seriam esses índices? Seriam como se fossem diretorias, pastas, repositórios, aonde dentro desses índices eu vou, de fato, começar a indexar documentos. Documentos, que eu estou a dizer, qualquer objeto, qualquer coisa. O Elasticsearch, o Lucene, eles trazem aí já uma abordagem, um conceito, uma técnica, que é indexar documentos, objetos, de uma forma que não é estruturada, é como se fosse um NoSQL, tá bem? Então, eu tenho um objeto JSON e depois eu faço um full text nesse objeto, e é por isso que a busca tem um desempenho diferente daquela busca que é via SQL, por tabelas, por aquelas condições. É um outro conceito de busca, não vou entrar em todos os detalhes, depois vale a pena vocês darem uma estudada sobre isso, sobre Lucene Queries, depois Elasticsearch Queries, que é uma continuação do Lucene Queries, tá? E vão ver que é esse conceito de busca baseado em JSON, um pouco do que é o banco de dados não relacional, tá bem? Então, nós temos aqui esses dois índices, e se eu vier para dentro de um desses dois índices, Liferay, e fizer aqui um search, o que é que eu vou ter aqui? Todos os objetos que já estão armazenados dentro desse índice. O próprio Liferay já fez um processo de indexação e pronto, já meteu lá dentro do Elasticsearch aqui, ó, os utilizadores, o utilizador teste, username, estão vendo? Já fez toda a indexação, quase uma cópia daquilo que é na base de dados, traz para a camada de índice com outra estrutura de dados, mais performática para pesquisa, e pronto, está ali salvo. Tá? Quando o Liferay for fazer alguma pesquisa, ele, ao invés de ir à base de dados, ele vai vir a essa API do Elasticsearch. Tá? Isso aqui não tem nada a ver com o Liferay, tá bem? Isso aqui eu estou direto na API do Elasticsearch. O Liferay vai consumir essa API e obter dessa API todos esses resultados. É mais ou menos assim que a coisa funciona. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar ligado o log do Liferay, mas eu vou ativar o modo debug do log para que sempre que tiver alguma busca, a gente possa ver aqui no log que, de fato, o Liferay usou a API do Elasticsearch para fazer aquela pesquisa. Vou fazer aqui o login. Como é que nós fazemos a mudança de level de um log? Nós vemos aqui em Server Administration, Log Levels. Eu busco aqui alguma coisa como Search, e eu vou aumentar o nível de log do Elasticsearch para Debug. Se calhar isso já é suficiente, mas eu vou aumentar esse Lucene também, Search Lucene, caso ainda tenha alguma coisa aqui, vou aumentar também para Debug. E salvar.
ainda não está aqui escrever nada, mas olha, se eu vier aqui no meu portal, Liferay, meter aqui uma busca, teste. O que o modo debug está a fazer? Está a escrever aqui no log. Opa! O modo debug também mostra algumas exceptions, não são erros, são só algumas exceptions que ele não tratou mesmo. Está a escrever aqui no log as queries Elasticsearch. É um pouquinho diferente do SQL, né, pessoal? São queries todas em JSON também, certo? E pronto, e aqui essas cláusulas booleanas, termos, must, exist, must not, depois forem dar uma estudada lá no DSL, né, linguagem específica de domínio, Domain Specific Language do Elasticsearch, vocês vão ver esses conceitos todos. O Liferay já sabe como implementar isso. Nós aqui não temos que entrar nesse nível de detalhe, porque o Liferay já tem muita coisa low code para isso, e é isso que eu quero mostrar para vocês. Tá bem? Só estou mostrando um pouco por debaixo dos panos aí como é que a coisa acontece. Então, beleza. O que eu construí com a busca do Liferay, com o que o Liferay já oferece, sem entrar em detalhes de código e etc. O que eu construí nessa versão 7.4 e queria apresentar para vocês aqui nessa nossa conversa. Eu construí um painel de vagas de trabalho, um Job Opportunities, aonde eu, como administrador ou como criador de conteúdo no meu portal, consigo criar essas vagas, e depois um utilizador guest, um utilizador que não precisa ter login, pode pesquisar essas vagas, e a ideia, eu não cheguei a esse detalhe, mas a ideia depois era ele conseguir fazer o envio de um resumo, de um currículo, de ele aplicar para a vaga, tá? Então, eu criei isso usando duas abordagens, né? Eu fiz isso com Web Content e fiz isso com Objects, tá bem? E vou mostrar para vocês as duas coisas. Então, com Web Content, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho já algumas vagas criadas, né? Test Engineer, Cloud Engineer, Senior Life Developer, né? E que tem alguns filtros aqui já, ó, por localização. Então, eu quero vagas que são remotas, tenho essas, quero vagas que são remotas em Portugal, quero vagas remotas, Portugal ou também Estados Unidos, né? Tem esses filtros todos. Vamos ver como é que está funcionando lá na busca. Vou dizer isso aqui. O meu log está... Deixa eu só dar uns enters aqui. Quando eu mudo, ó, quando, por exemplo, eu removo esse filtro, ó, tá? O Liferay já faz a integração com o Elasticsearch, constrói umas queries aqui, Elasticsearch, justamente para encontrar essas vagas de trabalho. Se eu fosse fazer isso via base de dados, seria um outro tempo de resposta, uma outra performance. Talvez aqui, localhost, nem perceberia. Mas isso depois em produção, um sistema escalável, com vários utilizadores ao mesmo tempo, de certeza que é muito mais performático, mais rápido, essa implementação de pesquisa através do Elasticsearch do que através da pesquisa tradicional, convencional, com a base de dados. Certo? E isso, alguns também vão lembrar que um filtro desse tipo, uma página com alguns conteúdos, eu tenho um filtro específico por conteúdo nas versões passadas do Liferay, fazer isso era quase ter que desenvolver um portlet para isso, né? Tem alguns colegas aí que vão saber que tiveram que fazer isso, né? E pronto, aqui não precisei desenvolver nada, tá? Eu vou mostrar para vocês como é que eu fiz. Então, essa foi minha abordagem via Web Content, e depois eu fiz uma abordagem via Objects, né? Mesma coisa, eu criei aqui algumas vagas de trabalho e consigo visualizar os detalhes dessa vaga de trabalho aqui. Bem, no Web Content também consigo visualizar os detalhes quando eu clico. Ok, então, esse foi o tema que eu escolhi, vagas de trabalho, vocês poderiam pensar em qualquer outra coisa. Eu tenho lá um conteúdo específico, e eu quero uma página para apresentar esses conteúdos e aplicar filtros. Pode ser venda de apartamentos, arrendamentos, vagas de trabalho como eu fiz, né? Qual que é as ferramentas que o Liferay disponibiliza para nós construirmos algo
do tipo. Vou editar essa página e vocês vão ver. Nós temos hoje no Liferay, não é da versão 4 isso, mas isso vem sendo aprimorado, né? Algo chamado Collections Filter. E depois nós temos os Collections Display, né? Isso que eu tenho aqui embaixo é um Collection Display, certo? E isso que eu tenho aqui em cima é um Collection Filter, tá? Como é que isso funciona? Eu crio Designer Collections. Eu crio aqui na parte de Site Builder, nesse menu Collections, eu crio uma coleção, certo? Vem aqui em New, pode ser manual, pode ser dinâmica, dou um nome, e aí eu digo qual é o tipo do item dessa coleção, né? O Liferay tem diversos assets, que agora chamam de objetos, né? São entidades já criadas pelo Liferay, blogs, documentos, né? E uma delas é o Journal Article, né? Que é muito usado porque tem a questão das estruturas, dos templates, é muito fácil trabalhar com isso. Então, eu criei uma coleção de documentos web, de Web Content Article, certo? E aqui eu escolho qual é a estrutura. Eu criei depois uma estrutura chamada Jobs Opportunities, que é uma estrutura que já mete lá os campos título, descrição, localização do trabalho, etc. E pronto, só isso, tá? E depois, quando eu tenho essa coleção criada, eu posso aqui em uma página qualquer, né, fazer o drag and drop desse portlet, desse fragmentozito aqui, que é o Content Collection Display. Eu tenho aqui um Collection Display. Tá? E quando eu trago esse Collection Display, o que eu digo dentro aqui das configurações? Qual é o collection que eu vou utilizar? E ele vai mostrar todos aqueles collections que tiverem salvos lá na minha página de collections. Tranquilo? Então, vou até a lista de collections do Liferay, crio as minhas coleções, e depois aqui via fragmentos, eu simplesmente faço o mapeamento qual é a coleção que eu vou voltar a usar aqui, e aí escolho como é que vai ser a visualização, né? Se vai ser por grid, se vai ser por esse tipo de coisa. E aqui nos meus collections itens, eu faço o mapeamento, que é algo que é muito, muito, muito interessante, que a versão 7 aqui com fragmentos trouxe. Então, eu trago aqui um campo heading, né? Um H1, por exemplo, e clico nele e pronto, falo, olha, isso daqui vai mapear para o título lá da minha estrutura. Esse outro vai mapear para a categoria locations da minha estrutura. E assim ele constrói para mim esses cards. É muito simples, é muito fácil. Depois vocês fazendo, se alguém não teve a oportunidade de explorar, de experimentar isso, é muito fácil. É mais fácil fazendo do que vendo alguém fazer, pode ter certeza. E pronto, e depois eu tenho esse outro fragmento, que é o filtro, que é o filtro, tá aqui, filtro, container, applied filter, collection filter. Tenho esse collection filter e criei um outro collection filter. Esse collection filter, eu disse que é para filtrar pela categoria, né? E as minhas localizações, eu associei a localização à minha vaga de trabalho usando categoria, tá? Porque dá vantagem para essa questão dos filtros. E depois tem um outro filtro aqui por keyword, que pode ser qualquer palavra aqui dentro. Ou seja, sem escrever nada mesmo de código, eu tive aqui uma página com um filtro dinâmico, tanto por categoria quanto por um texto qualquer. Meter aqui Liferay, já vai filtrar somente esse, tá? E
com esse filtro dinâmico, depois usei display pages para fazer a próxima página, então tem uma display page que exibe os detalhes disso, e mete aqui um botão, e no próximo passo seria fazer a parte do apply. Tá? Pronto, isso foi com Web Content. Tá? E toda essa busca dinâmica e composta, integrada automaticamente pelo Liferay com o Elasticsearch, fazendo aqui as queries a cada nova busca, fazendo queries Elasticsearch ao invés de queries com a base de dados. Ok? E uma outra abordagem, que também é interessante, seria ao invés de usar o Web Contents, usar os Objects, né? E eu estava, inclusive, a conversar com... Eu encontrei algumas coisas aqui que podiam ser melhoradas, e eu abri uma thread na comunidade do Liferay no Slack, e um gajo da qualidade respondeu, e ele disse, olha, é verdade, esse contexto de vagas de trabalho, job opportunities para objects é bem interessante. Disseram que iam adicionar isso no caso de testes deles, e quem sabe já não sai, inclusive, um porta-requisito para isso, não sei, mas é algo bem usado mesmo. Os objects, a primeira coisa que eu preciso fazer é criar um object no Liferay. Tem aqui uma página para isso. Control Panel, Objects. Né? Ele não fez. Ele Diga. não fez o menu, não fez o menu. Boa. Esses são os objects já nativos do Liferay, tá vendo aqui, ó, System Yes, ou seja, quando o Liferay trouxe esse conceito do object, a própria entidade user já se tornou um object, antes não era, né? Mas já se tornou um object, já está aqui para ser, inclusive, complementado. Eu posso meter novos campos aqui, ao invés de usar aqueles custom fields, que era muito comum usar custom fields para user, agora pode usar os fields do object user. E o que eu fiz? Eu criei aqui um object job opportunity, coloquei aqui os meus fields, esses fields já vêm, não é? Esses todos yes. Eu coloquei mais 3, que é o título, a descrição e a localização. Podia fazer relacionamentos com outros objetos. Aqui é o layout do formulário quando vai ser inserido, quando vai ser registrado um job opportunity. Aqui eu poderia meter actions e aqui a visualização, né? Quais são os campos que eu visualizo quando eu vou apresentar esse job. E também aqui um filtro, fiz um filtro pelo location. E pronto, uma vez que o meu object estava criado, o que é que eu fiz? Fui a uma página. Também usei o Collections Display, porque Collections Display, eles podem exibir coleções que eu manualmente construo, né? Ou também, quando eu crio um Collection Display, uma das opções que aparece, Selection Collection, vou dizer que sim. Ok. Então, vamos remover essa coleção, vou fazer do zero. Eu faço o drag and drop aqui do Collection Display, não há nada. Carrego aqui o botãozinho mais, Select Collection. O que eu vou ter? As coleções que eu crio, Job Opportunities, mas são Web Contents, tá bem? Ou eu posso vir aqui em Collection Providers e toda vez que eu crio um object, automaticamente esse object, ele é um Collection Provider. É mais uma das coisas que é gerada automaticamente com o object. Exatamente. Collection Provider, para além da API que falámos há bocadinho. Exato. Quando eu crio um object, nasce um Collection Provider, nasce uma API automaticamente para ele. Essa página ou API é a homepage das APIs do Liferay, serve aqui como um Open API, é uma documentação das minhas APIs.
E posso vir aqui em REST Applications e eu vou ter aqui várias pastas, vamos dizer assim, várias diretorias de APIs. Essa aqui, por acaso, é a Headless Delivery, alguma coisa assim, que nós estamos a ver, que é a mais usada, que tem ali os posts, os journal articles e tal. Mas olha só quem é que surgiu aqui, ó. Job Opportunities. Isso surgiu automático. Assim que eu criei o meu object, automaticamente o Liferay criou essa API. Eu já tenho aqui o que? O get, para obter Job Opportunities. Se eu fizer aqui, ó, execute. Olha o meu response body aqui, ó. Response body, tá aqui, ó. Olha os itens todos aqui, ó. Um .NET Developer, um Azure DevOps Engineer, tá? Já poderia expor essa API, né, para um aplicativo React ou qualquer coisa. Então, logo eu criei um object, isso aqui já está exposto e, inclusive, já funciona um search. Se eu escrever aqui .NET, vamos fazer assim, mais bonito. Por acaso, ele não foi o Elasticsearch, ó, pessoal. Aí eu fiz aqui um get. Vocês puderam ver, eu fiz aqui um get dessa API. Ele trouxe aqui os resultados dessa busca, tá? Mas por acaso ele não foi ao Elasticsearch. Isso aqui ele ainda está a fazer essa busca com a base de dados. Mas, enfim, era mais para mostrar essa API que nasce automaticamente do Objects, tá certo? E, como eu estava dizendo, nasce também esse Collection Providers. E outra coisa que também é interessante, que acontece quando eu crio um Object, o Liferay automaticamente indexa esse Object no Elasticsearch. Ah, olha só. Eu tenho aqui um document, dentro de hits, né? Isso aqui é um pouco específico do Elasticsearch, mas dentro de hits eu sempre tenho os resultados, né? E eu tenho aqui, olha, um documento. Olha o ID dele, ó. Object Definition. Esse aqui foi o ID que o Liferay gerou para o meu Object de Job Opportunities. Tem aqui o nome dele, tem aqui o title, tem aqui a descrição. Olha só. Então, automaticamente já funciona a indexação também desses meus objects. É completo. É muito mais completo que era o Service Builder. O Service Builder, tudo isso era à mão, né? Se eu fosse fazer indexação, tinha que estender ali uns contributors, writer, etc., para indexação. E depois, se eu fosse fazer o REST API também, tinha que fazer. Agora, com o Object, está realmente tudo automático. Eu acho que Service Builders, na minha opinião, o que eu preciso agora é, se calhar, construir um service para ter ali no back-end algum controle, mas não mais para gerenciar a entidade ou nada disso. O Objects faz isso, depois eu posso ter um service específico para consumir isso que já está pronto e fazer ali alguns controles. Pronto, para não estender muito. Então, os Collections Providers, sempre que eu crio um object já fica disponível, o que eu faço? Escolho, né? E assim que eu escolhi esse Collection Provider, pronto, já tem aqui, já posso mapear. Se eu quisesse que aqui em cima aparecesse o Location, pronto, apareceu o Location. E aqui embaixo eu quero que apareça o título. Pronto, posso inverter, isso é tudo com fragmentos. Esse mapping dos fragmentos é fantástico. E publico. E tem aqui minha página de vagas, usando objects ao invés de usar web contents. Que estaria perfeita se a busca já tivesse, mas isso eles estão a melhorar isso. Por quê? Aqui nas buscas, ó, eu vou fazer um collection filter, vai pedir um target, vou dizer que é o Jobs Opportunities,
E o único filtro que eu tenho é as keywords. Eu gostava de conseguir filtrar especificamente por algum atributo, no caso a localização e tal, mas não, isso ainda não está pronto, mas já, dependendo do contexto, meter aqui .NET, vamos espiar lá, ver se está a buscar nos links. Escrever aqui, Brasil, já está a buscar lá no Elasticsearch. Essa busca aqui está a fazer no Elasticsearch. Olha, se eu tiver mais 5 minutos, Fernando, mostro mais uma coisinha, senão fica para o próximo. Olha, temos 13 pessoas na reunião, né? 2 sou eu, aqui na gravação, mas acho que estás a manter o interesse do pessoal, portanto, tá bem. Avança mais um bocadinho. Então tá bem. Então aqui, o que eu mostrei foram páginas que eu mesmo construí usando fragmentos, e a minha ideia nessas páginas era ter ali um filtro dinâmico de um conteúdo específico, né? Tal como uma página de divulgação de vagas de trabalho, ter ali os filtros, tá bem? E uma coisa que eu gostava de mostrar agora para vocês era uma página de busca, que tem um pouco mais de poder. Essa página de busca, eu tenho mais filtros, eu tenho mais recursos, né? Não é uma página simples, com filtros simples, é uma página com filtros mais avançados, né? Tal como uma página do OLX, por exemplo, que eu tenho vários filtros, várias facetas, como nós chamamos, que eu posso fazer várias combinações dos meus resultados. E era isso que eu gostava de mostrar para vocês também, como configurar páginas de busca também com low code ou no code, ou coisas assim, certo? Também fiz 2 abordagens, uma página de busca com resultados web content e uma página de busca com resultados objects. Sim, eu posso ter uma página de busca com N resultados. Se eu vier aqui no search bar e meter aqui Brasil, eu vou ter aqui o meu object. Olha que interessante, os objects já estão indexados e, portanto, já aparecem também nos resultados de pesquisa. Se eu escrever aqui teste, eu vou ter um journal article com o nome teste que eu fiz, uma vaga de trabalho que foi criada, que foi criada pelo utilizador teste e tem a palavra teste também no corpo, o próprio utilizador teste. Essa é a página de pesquisa default Liferay, onde eu não tenho nenhum filtro por tipo, aparece tudo aqui. Aparece journal article, aparece documentos, aparece imagens, aparece tudo, tá? E eu posso depois, usando as facetas, dizer, olha, eu quero só os trabalhos, eu quero os trabalhos e os journal articles, eu quero só o que for dos Estados Unidos, e posso fazer só o que foi modificado. Posso ir usando as facetas, isso tudo já vem pronto na página de busca, que é a página Search, que já aí, já vem feita, já vem pronta, já vem configurada quando o Liferay é instalado, certo? Mas eu posso criar uma página de busca específica, né? E é isso que eu gostava de mostrar para vocês. O que eu fiz? Eu criei uma página de busca de trabalho. É um pouco parecida com essa, mas com um pouco mais de recurso. Como eu faço para, ao criar uma página de busca, já de uma forma pré-definida, já filtrar o tipo do resultado? Se eu escrever teste aqui, diferente daquela página de busca do Liferay, não vai aparecer utilizador com nome teste, imagem, só vai aparecer coisas do tipo Web Content Article. Por quê? Quando nós temos uma página, eu criei uma página chamada aqui Job Search, e eu posso transformar essa página numa página de busca usando toda essa coleção de portlets que estão aqui nessa categoria Search. É muito rico isso. Isso também foi muito otimizado nas últimas versões. Isso tem ficado cada vez melhor. Primeira coisa que eu fiz foi fazer o drag and drop do Search Bar. Depois o Search Results. Meti aqui uma faceta por data de modificação, para caso o utilizador quisesse fazer um filtro por data. Meti também uma faceta de categoria, tá?
E aqui o segredo, aqui o truque. Eu coloquei um outro portletzito aqui, que é o Custom Filter. E foi aqui que eu disse que nessa página, nesses Search Results, só iriam aparecer o quê? DDM Structure Key. Aqui requer um pouquinho do conhecimento de como os documentos estão indexados no Elasticsearch, tá bem? Então, o que eu requer um pouquinho aqui de saber como é que está indexado, porque lá dentro os documentos têm um nome específico. Não vou entrar aqui em grandes detalhes, mas isso aqui é um pouquinho dos... Quando o Liferay indexa um documento no Elasticsearch, entre vários campos que ele indexa esse campo DDM Structure Key, tá certo? E aqui vai o ID da estrutura. Então, o que eu fiz? Né? Falei, olha, Custom Filter, eu quero somente os objetos onde o campo DDM Structure Key é esse 44222. O que é isso? É aquela estrutura Job Opportunity que eu criei. Não mostrei para vocês, mas eu criei uma estrutura Job Opportunity Content Data Web Content. Se eu vir aqui em estruturas, ó, olha aqui, ó, Job Opportunities. Tá 4223, é o que tá lá? 4222. E isso é uma coisa que o Liferay é engraçado. É 4223 aqui, mas aí depois internamente tem um outro número que ele faz chave, mas é o 4222, confia. Boa. Então, o que ele fez? Ele filtrou todos os conteúdos dessa estrutura e por isso que só aparecem esses resultados. Bom, depois aqui eu posso ter esse outro portlet que é o Search Options, também posso arrastar ele para aqui, Search Options. E no Search Options dizer se eu vou permitir busca vazia. O que seria essa busca vazia? Eu posso vir aqui, não escrever nada e já tenho os resultados. Se eu tiro esse busca vazia, esse Empty Search acho que já é mais antigo, isso daí já existia, já faz mais um tempinho. A página não tem nada de pesquisa, não aparece nada. Tá? Mas é mais um pouco, pessoal, de demonstração de como está realmente muito fácil configurar uma página customizada de pesquisa sem nada de customização via código. Como eu estava dizendo no começo, eu já participei, alguns aqui já devem ter participado de algumas atividades aí que levavam uma sprint, duas até, para customizar e depois ainda não ficava suficiente, depois precisava de mais desenvolvimento e a coisa às vezes virava um Frankenstein, porque mexer com essas buscas era tudo JSP, e uma dentro da outra, e era uma coisa que virava depois um espaguete, tá bem? Graças agora a esses últimos desenvolvimentos, parece que não vamos precisar mais passar por isso. Se calhar dá para entregar aquilo que o cliente quer, só fazendo uso desses portlets combinados, tá bem? De novo, como eu disse para os fragmentos, vocês vão aprender muito mais experimentando do que ouvindo alguém. Venham aqui, tragam para cá, criem uma página qualquer, pode ser uma página de widget também, e façam aí algumas experiências com os portlets desse search. Eles conversam entre eles, tá bem? Eles conversam entre eles aqui, esse search, com esse search results, eles conversam todos eles dentro aqui da página, mesmo ir arrastando, e depois vale a pena brincar um pouco com esse componente custom filter, quando quiser que essa página tenha um resultado pré-definido, estabelecido por si, tá bem? E depois eu fiz a mesma coisa para objects, né? Porque em vez do custom filter ser um DDM Structure Key, eu meti aqui o field Object Definition Name, também olhei lá para o Elasticsearch, tá bem? Foi por isso que eu mostrei no começo o meu setup do Elasticsearch, tá bem? A única coisa, talvez, que vai precisar aqui, né,
Talvez não vai precisar desenvolver como a gente desenvolvia antes, mas a única coisa que vai precisar aqui é conhecer um pouco essa camada do Elasticsearch, tá? Não pode ser algo tão, assim, caixa preta, não pode ser tão nebuloso, tá? Acho que para a gente que vai customizar a busca, não vamos mais ter que desenvolver, mas perceber, conhecer como o Elasticsearch trabalha por trás, eu acho que isso é essencial, tá certo? Por isso que eu fiz questão de mostrar o meu setup, mostrar as queries do Elasticsearch, dar aí a dica de que vale a pena dar uma estudada sobre Elasticsearch Queries, Lucene Queries, entender um pouco sobre isso, não só para projetos Liferay, mas isso para várias coisas. O Elasticsearch tem sido cada vez mais usado como motor de busca e tem ganhado uma popularidade muito grande. Eu acho que só temos a ganhar de conhecer melhor essa ferramenta, essa tecnologia. Tá bem? E aqui é a mesma coisa, né? Aqui eu disse o nome do field, o value do field, e pronto, ele já fez a busca automática. Depois tem outros campos aqui que você pode usar nesse configuration do custom filter, e depois vocês olham com calma, pesquisem para conhecer melhor. E pronto, a mesma coisa, tá vendo? Eu tenho aqui os meus resultados. Olha, outra coisa interessante. Agora eu tenho os templates, né, do resultado da busca. E eu posso criar os meus próprios templates também. Isso aqui, isso antes não tinha, e aí precisava customizar a JSP só para fazer isso, né? Então, se eu quiser mostrar em cards, eu tenho aqui. Depois, se eu quiser um template que não é nenhum desses três, quiser criar um template meu também para busca, eu consigo, que foi isso que o Fernando falou no começo. Agora existem variáveis adicionais na criação de template para busca. Então, assim, acho que finalmente tem alguma coisa mais madura, mais robusta aí para busca. Né? O Lifer sempre foi extensível, né, pessoal? Quem trabalha com Lifer sabe, sempre foi possível customizar, isso nunca foi um problema. A questão é que às vezes era meio que refazer, né, ou construir algo que a gente achava que às vezes já estava pronto, estava para usar, mas já tem pesquisa no portal? Tem. Mas aí quando precisava começar a customizar muito, percebia que não tem tanto assim, precisa às vezes adaptar, construir, customizar, e aquilo dava trabalho. Agora parece que a produtividade para trabalhar com isso está realmente maior, tá bem? Então, deixo aí até um pouquinho de melzinho aí, de mel na colher aí, para deixar um pouco de vontade de vocês depois estudarem, porque realmente é muita coisa para mostrar em pouco tempo, tá? Por isso que eu acho que é um tema, esse tema da busca, que como já deu tanto trabalho no passado e agora está muito mais facilitado, eu acho que é um tema para ter próximos apresentações sobre isso. Né, conforme formos evoluindo, aprendendo, tendo novas experiências com isso, eu acho que é um tema que é bastante rico, que tem bastante coisa para a gente partilhar aqui e aprender uns com os outros, tá bem? Então, deixo aí o desafio de também vocês olharem para isso, fazerem algumas experiências, terem novas descobertas e, por que não, depois trazerem aí para o grupo novas coisas, né? E pronto, Fernando, acho que é isso que eu tinha em mente. Deixa eu só perguntar aqui ao pessoal se mais alguém tinha experiência nestas coisas, ou pelo menos na parametrização da pesquisa, na customização aqui da página da pesquisa, ou outras. Mais alguém tinha experimentado estas coisas? Eu tenho experiência, mas não com a 7.4 ainda, né? Já tanto de customização quanto configuração com esses próprios modificadores, né? Facete, custom filter na página, sem precisar mudar o layout, vamos dizer assim, né? Da apresentação dos resultados. Então, tenho um pouco de experiência com isso. E isso que você mostrou agora do layout ser possível alterar, né? Praticamente um ADT ali é muito legal. Realmente é algo muito bom. Marcel, diga. É só um ponto que eu fiquei na dúvida. Teve um momento que você apresentou ali a estrutura, né? Referente, acredito que ela é referente ao objeto lá que você havia criado inicialmente, né? O Job Opportunity e o Template. Isso foi automático?
O Job Opportunity, Mel, o meu objeto não tem nada a ver com estrutura e template. Eu posso criar, na verdade, uma display page para o meu objeto. Display page é algo que o Liferay tem aí tanto para objects quanto para web contents, etc. E daquilo dá muita ajuda, porque depois, automaticamente, no resultado de busca, quando tem ali alguma coisa, eu já exibo o display page daquele objeto. Ou seja, o objeto, é interessante ter essa atenção para isso. Hoje no Liferay, tudo é object. Journal Article é object, User é object, e nós temos a opção de criar custom objects, que no meu caso, esse Job Opportunity é um custom object, mas antigamente chamávamos de assets, agora tudo são objects, tá bem? A estrutura, Mel, é uma estrutura para o Web Content, que eu acabei usando o mesmo nome e gerou um pouco, talvez, de confusão, tá? Object não precisa de estrutura, nem de template. Tá? O que o object pode ter depois é uma display page, como eu disse. Tá? Aquela estrutura, ou seja, é para o web content. Tá bem, Marcel, obrigada. Ok, mais alguma questão que queiram colocar sobre isto? Olha, o Leonardo está a fazer uma pergunta, força. Olha, só queria parabenizar aí pela apresentação, muito bom, Marcel. Muito claro aí o que você apresentou, conteúdo muito bom, e a tua fala também. Eu queria perguntar sobre o vídeo do YouTube. Vocês vão fazer a postagem disso em qual canal? Ou No já canal, tem mais vídeos como canal esse? do grupo de utilizadores de Liferay de Portugal. Ok. Porque... está naquele... Mas os links vão ser colocados no Meetup. Daqui a um bocado tenho os links para os slides e para o YouTube no Meetup. Boa, com certeza vou dar uma olhada. Obrigado.